Uma terceira que eu também para comentar com vocês são as atividades sobre o consumo consciente de água, né? Na verdade são várias atividades que são feitas, né? Eu peguei essas três aqui para comentar com vocês, mas essa atividade sobre o consumo consciente de água é a mesma coisa, né? Existem grandes empresas que consomem uma quantidade exorbitante de água e a impressão que dá é que só com a nós, né? Com o consumidor final, que somos nós, economizando água na hora de escovar o dente, ou tomando um banho curto, como se nós fôssemos resolver o problema. Não que não se deva fazer isso, pode-se fazer isso, mas vamos entender criticamente como que acontece isso. Quanto de água se usa o setor do agronegócio, por exemplo, para produzir alimentos? Eu havia comentado um pouquinho antes. O agronegócio utiliza muita água na produção de alimentos. Ah, mas os alimentos a gente precisa. Sim, mas uma grande parte dos alimentos são perdidas. 30% do alimento produzido no mundo é perdida. Ou seja, existe um mecanismo, uma ideia econômica por trás que não está aparecendo nessa discussão nossa sobre a economia de água, sobre o economizar água. Então a gente tem que ter consciência, né? Os processos críticos de educação ambiental entram com isso. Você pode desenvolver atividades relativamente simples de educação ambiental, mas entrar com esses aspectos críticos para que se faça uma educação ambiental, né? Mesmo que seja com os pequenininhos, né? Por mais que eles não tenham capacidade de compreender algumas ideias alguns conceitos mais complexos, mas que eles fiquem ali com a pulga atrás da orelha, que às vezes fazem um comentário com o pai, com a mãe, que também não vai, sabe que tem alguma coisa de errado, mas não sabe o que, né? Já é alguma coisa, né? Algumas pessoas vão depois até procurar, mas se já existe um problema ali, né? Não dá para a gente fazer atividades e dizer assim, ó, agora que você aprendeu a cuidar, a economizar água, a separar o lixo, né? Você agora, se dependesse de pessoas como você, o planeta estaria salvo. Ainda não estaria, porque existem muitos outros processos por trás disso que fazem com que as questões ambientais necessitem de uma discussão mais aprofundada. Então eu espero que com essa abordagem, né, que eu fiz aqui com vocês sobre educação ambiental, com esse viés mais crítico, possam ser desenvolvidas então atividades com os alunos, com as comunidades, etc. E possibilitem então colocar esses processos críticos, né, do que acontece, né, o que está por trás às vezes de muitos problemas ambientais, né, e obviamente a educação entra nesse processo, né, e que essas pessoas, esses sujeitos, né, esses alunos formados possam ter maior criticidade, né, e não tem como fugir, né, porque se a gente está falando de educação ambiental ou de educação como um todo, né, como o próprio Paulo Freire coloca, a educação é um processo político, né, então são diferentes grupos com diferentes interesses, né, e a gente tem que estar muito consciente de que grupo nós fazemos para a gente defender os nossos interesses. E aí entra então a dimensão política. Então a educação ambiental é um processo político, né? Reconhecer todos esses problemas ambientais quando se faz a abordagem temática com esses temas geradores é um processo, né, de educação que é um processo político para se entender, se compreender todas as questões que envolvem aspectos sociais, econômicos, ambientais e por aí vai, né? Como já comentado, a educação ambiental ela é extremamente interdisciplinar. Valeu, obrigado.